E aí, galera, bora para mais uma aula. Peço perdão pelo atraso aí da semana passada, até eu tô um pouco atrasado hoje, mas foram algumas coisas que aconteceram aí comigo, mas enfim, hoje a gente coloca tudo em dia, beleza? A aula de hoje, ela é super importante, cai bastante no vestibular, até pra gente entender muita coisa na história e na geografia, no mundo de hoje, né? Então vamos começar aí e bora. Então, assim, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e como a gente começou a Guerra Fria, né? E eu gosto sempre de começar contextualizando. A gente não pode esquecer, então, que a Segunda Guerra Mundial, ela em alguns aspectos, ela é a continuação da Primeira Guerra Mundial, né? Há quem diga, inclusive, que ela aconteceu por conta da ela aconteceu como realmente uma guerra só, né? Como se fosse a Primeira e a Segunda Guerra, como se fossem a Grande Guerra. Tem alguns historiadores aí famosos que realmente eles falam que isso foi o que aconteceu, né? Uma guerra só que teve um hiato entre elas somente, né? Entre os combates. Isso porque a gente não pode esquecer também que o espaço entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi ocupado pela ascensão dos regimes autoritários na Europa, e no Japão também, né? Foi um momento em que o mundo viveu o crash da Bolsa de Nova York, as coisas que aconteceram na última aula, né? Então, é como se esse período inteiro, entre 1914 e 1945, fosse um período de uma guerra grande com um pequeno hiato entre si. Beleza? Entre 1919 e 1940 e 1939, né? 20 anos aí de ato em que aconteceram todas essas coisas que mexeram com o mundo, né? E a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um mundo que desde a Primeira Guerra ele existe uma complexidade entre a relação dos países, né? Então os países eles formam alianças, eles se ajudam, eles se defendem e isso por conta de interesses em comum, certo? Antes, quando a gente falava de Idade Média, a gente falava de um mundo em que era eu defendendo o meu, né? Então, assim, é uma, é uma situação que está mudando aí no planeta. Essa relação entre os países elas estão cada vez mais complexas, né? Como eu já citei também, o nazifascismo está em ascensão na Europa, né? Até certo ponto a gente pode dizer que eles governam dois dos grandes, até certo ponto não, né? Tira isso até certo ponto. Os governos fascistas e o governo nazista ele comanda a Alemanha, os fascistas eles estão na Itália, tem também a Espanha. A Espanha que não vai ser um país diretamente central envolvido na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele cria-se o clima como em um dado momento, né, quando a Alemanha e a Itália eles quando a Alemanha especialmente, né, vai invadir a França, vai governar, vai ocupar a França, né, a gente não pode esquecer que a Europa estava totalmente assim fora a União Soviética, né, e os países sob influência soviética, a Europa estava praticamente toda governada por regimes fascistas, né. Então, o nazifascismo ele se expandiu muito rapidamente aí pela Europa, seja pela Alemanha expandindo os seus domínios, seja pelos governos italiano e espanhol, e também em algum momento o português também, e em alguns outros países isso também aconteceu, ele se expande aí muito rapidamente, né? A gente vai ter influência também do Pacto Ribbentrop-Molotov, que a gente falou no fim da última aula, né? Em que a Alemanha tinha prometido não atacar a União Soviética, né? Isso vai mudar em algum momento, mas ele no começo dessa aula ele ainda está em vigor, né? Então não podemos esquecer aí que a Alemanha e a União Soviética eles têm um pacto aí de não agressão entre si, né? Eu coloco o nome Ribbentrop-Molotov aqui para a gente lembrar porque é um nome que cai na prova, tá? Então não é que eu estou querendo ser chato, não. E que ela vai ter essa guerra, então ela vai deixar um legado para consequências mundiais que até hoje acontece, né? O comunismo, por exemplo, que nesse momento se mostrou como uma via importante do capitalismo, até hoje ele é uma espécie de homem do saco aí pro pessoal que não entende bem o que é comunismo, acha que ele é ruim, né? Não estou aqui defendendo o comunismo, não é esse o ponto. Estou dizendo que ele serve como uma ameaça, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele foi eleito sob ameaça comunista, né? Pô, por que a gente tem esse clima anticomunista, né? Isso vem dessa época e a gente vai entender um pouco sobre isso e as influências que isso teve adiante, certo? Como é que foi a guerra em si, né? O que aconteceu? Qual foi o movimento da guerra? Quais foram os combates, né? Não acho que vale a pena a gente ficar comentando aí sobre o espaço muito, né? Porque não é muito isso que cai no vestibular, né?
Quais foram os combates, o que aconteceu e tal. Isso já teve uma época, lá nos anos 70, 80, que o pessoal gostava bastante dessa decoreba, né? Acho que mais importante hoje é a gente entender as consequências, né? Mas vamos entender as consequências a partir do combate também, coisas que são importantes, né? Então, em 1939, a gente já tinha falado no fim da última aula, né? A França e a Inglaterra eles se unem para defender a Polônia, né? Que tinha sido invadido que acaba sendo invadido pela Alemanha, né? O Hitler aí ele tinha aquele pacto de não atacar mais depois de conquistar os Sudetos, né? Ele falou que ele não ia mais atacar ninguém, ele tinha feito um pacto com a Inglaterra, né? Assinado um acordo de não agressão, um acordo de fim de expansão alemã, né? Com Chamberlain, lembra que ele até falaram que o Chamberlain concorrer junto com Hitler pelo Nobel da Paz, olha que bizarro, né? É, e aí eles tinham feito esse pacto. Aí a Alemanha ela ataca a Polônia deliberadamente, né, com apoio soviético, né, não podemos esquecer disso também. E a Inglaterra e a França eles falam, não, peraí, já chega, né, vamos defender a Polônia. E aí elas, desculpa gente. E aí eles fazem uma aliança para defender a Polônia e o oeste europeu, né, porque até certo ponto o oeste não, leste europeu, né? Porque eles não sabiam poxa, eles falaram, pô, se a União Soviética não vai fazer nada, alguém tem que defender os países próximos aí da República da Tchecoslováquia, né? Na época era um país só, da Tchecoslováquia, os países próximos da Polônia, né? Então eles fazem essa aliança e eles declaram guerra à Alemanha, né? E aí a Alemanha vai usar de um artifício de guerra chamado Blitzkrieg, isso é importante a gente saber, que a Blitzkrieg ela foi a tal da Guerra Relâmpago, né? Então os alemães eles atacaram muito rápido, expandiram muito rapidamente. Toda a indústria alemã foi voltada para a guerra. Então aquilo que eu falei, aqueles artifícios de, por exemplo, indústrias de panela, indústrias viraram indústrias de capacete. As metalúrgicas e siderúrgicas se converteram até certo ponto em indústrias de guerra, né? Também produziram muita coisa muito rápido. É óbvio que isso vai gerar a economia alemã também, que já estava já tinha se recuperado dos baques da crise, né? Então, assim, foi um momento de guerra rápida, né? O Blitzkrieg, a tradução é guerra relâmpago, que para pegar os aliados, né? Os aliados, quem que são os aliados? Quem que são os aliados, né? A França e a Inglaterra nesse momento, pegar eles sem preparo, né? Essa que era a ideia, certo? Uma coisa que é importante, às vezes cai no vestibular, faz muito tempo que eu não lembro cair, faz muito tempo que eu não lembro que cai isso aí, mas pode cair o contorno da linha Maginot. O que era a linha Maginot? A França, né, ela tentando defender a sua fronteira com a Alemanha, eles criaram aqui uma trincheira, né, como um resquício até da Primeira Guerra Mundial, criaram essa trincheira aqui que ficou conhecida como linha Maginot, de uma dificuldade extrema dos alemães passarem por aqui, porque era fronteira entre França e Alemanha, né? E aqui, essa linha ela era uma defesa muito forte e os alemães eles não iam conseguir, de fato, entrar mesmo na França pela fronteira. Só que os alemães eles fizeram uma estratégia ousada. Eles rapidamente ocuparam a Bélgica e Luxemburgo, até certo ponto a Holanda aqui também, e deram a volta nessa linha, nesses lugares aqui que são mais fracos de defesa, né? Porque eles fortificaram realmente a, as regiões mais próximas à fronteira e deram migué para passar por cima aqui, ó. Então foi assim que aconteceu. A Alemanha ela invade rapidamente a França, ela ocupa a França, né? Muito rapidamente estabelece a capital em Vichy. Isso porque em Vichy tinham apoiadores nazistas, né? Um ex-vice-presidente francês, ele vai dar esse apoio, inclusive, para a ocupação alemã. E eles criam então uma ocupação na França, né? Tem dois filmes bastante legais aí que eu recomendo aí que vocês vejam esse pedaço, né? Na verdade, o primeiro é o Bastardos Inglórios, assim que é péssimo em relação a fatos históricos, tá? O filme ele fala que no final os bastardos matam Hitler, assim não foi assim que aconteceu, tá? Mas eles para vocês entenderem como foi essa ocupação na França, como que era o clima da França ocupada por uma Alemanha nazista, era mais ou menos daquele jeito. Então vale a pena a gente dar uma olhada nisso aí, né? E também a lista de Schindler, né? Que é um filme que ele vai mostrar também o clima nos campos de concentração como era, mas logo no começo do filme mostra como uma fábrica, isso que eu estava te falando da fábrica de panela, ela virar
uma fábrica de capacetes, né? Como que a indústria ela se converte em favor da guerra, tá? Então acho que vale a pena destacar esses momentos. Os filmes são muito bons também, né? Assim, como entretenimento já vale. Mas assim, para vocês entenderem mais ou menos o contexto, assim, para ficar mais fácil de imaginar na cabeça de vocês, né? A Alemanha não escolhe, obviamente, a França como uma coisa aleatória, né? A gente tinha a França como grande rival alemão desde a Primeira Guerra, né? Lembra das humilhações feitas pelo Tratado de Versalhes, certo? Então, vale a pena a gente lembrar desse detalhe também, né? E óbvio que vai ter uma resistência francesa, né? O Charles de Gaulle, né? Deixa eu até lembrar aqui de passar o slide para vocês verem aqui como é que ficou o mapa, né? Depois dessa ocupação, ela foi muito rápida, né? E o Charles de Gaulle ele vai fazer a resistência francesa, ó, aqui da África, ó, né? Aliás, na Grã-Bretanha, ele vai se juntar aqui, né, na Grã-Bretanha, que vai ele vai morar aqui e ele vai ficar mandando ordens pelo rádio para o pessoal na França combater a ocupação alemã, né? Lembrando que eles não ocupam a França totalmente, eles ocupam até Paris, o que é já suficiente, tá? Então a França continua existindo aqui como resistência e aqui na África também, né? Não esquecer que a África, os alemães tinham interesse na África por conta das matérias-primas, e aqui haviam muitas colônias francesas aqui nesse norte da África, especialmente na região da Argélia e tudo mais, e do Marrocos. Então acabou sendo uma região aí de resistência francesa, tá? A gente vai ter então a Alemanha nazista ocupando a Tchecoslováquia, né? Ameaçando aqui Hungria, Romênia e tudo mais. E mais tarde eles vão abrir guerra aqui com a União Soviética, mas a Polônia ela ficou ocupada por aqui pelos alemães. Eles vão ocupar a Noruega, a Suécia também, né? A Dinamarca. E aqui, ó, aquilo que eu falei, a Holanda e a Bélgica, né? Para contornar a linha Maginot, certo? É, e aqui a região da Alsácia-Lorena, lembra que era já uma região de disputa. E nesse momento o Hitler ele vai usar uma estratégia de bombardear a Inglaterra, né? Ficar bombardeando a Inglaterra como uma forma de deixar a Inglaterra ocupada sem conseguir fazer com que a Inglaterra consiga interferir no próprio continente, tá? Então fica mais ou menos esse combate aí entre os nazistas, eles ganham muito espaço na Europa continental, certo? E o De Gaulle ele vai acabar morando ele vai acabar ficando na Inglaterra, mandando ordens via rádio para defesa. Ele vira um general francês importante aí nesse momento de resistência, né? Então a Europa Ocidental ela fica ocupada pela Alemanha, fica bem difícil aqui, a gente fica bem claro como é que fica. Não podemos esquecer então que nesse momento tanto Portugal quanto Espanha vivem governos fascistas. Tinha a Itália fascista, né? A Itália ela não está com ela ocupa a Albânia em algum momento, mas ela não fica realmente de fato como uma frente de guerra. Mas olha só como é que fica então a ascensão do nazifascismo na Europa, né? Então fica um mapa bastante claro aí dessa pegada, né? E aí, em um dado momento, né, após essa conquista muito rápida aí, até 1941, né, a Europa ela fica realmente nazifascista. Em 1941, a Alemanha ela decide que, que ela vai invadir a União Soviética, né, que era a única frente que faltava aqui no leste europeu. Se a Alemanha tivesse parado aqui, provavelmente ela teria tido muito sucesso na guerra, né? É, a, a, assim, é o momento em que a Alemanha estava realmente vencendo, né? Só que aí ela decide invadir a União Soviética. O Hitler ele tinha um processo expansionista para leste europeu, invadir a União Soviética era para combater os perigos do comunismo, né? Então eles vão invadir a União Soviética, né? E aí abre mais uma frente de guerra. Eles não tinham mais que se preocupar com a frente francesa, tanto assim, porque a França estava em resistência, não estava em expansão. Então eles invadem a União Soviética e, assim, a União Soviética ela não tinha como combater a Alemanha no momento, né? Eles têm diversas vitórias seguidas, né? E conseguem, de fato, expandir até certo ponto ali no território soviético. Só que aí começam a aparecer dificuldades técnicas, né? Das quais se destaca o inverno russo, né? De novo, o inverno na região da Rússia é realmente muito forte. Na Batalha de Stalingrado também foi um momento em que os soviéticos eles vão parar a expansão alemã. Até hoje a Batalha de Stalingrado ela é conhecida como a mais sangrenta da Segunda Guerra e talvez a mais sangrenta de todos os tempos, né? Morreu aproximadamente entre 600 mil e 2 milhões de russos e de soviéticos nessa guerra, né? E realmente é,
a Rússia ela consegue parar a Alemanha, ela perde no quesito indústria, né? Por mais que a indústria comunista tivesse crescendo nesse período, ela não consegue combater de frente a indústria alemã que estava muito maior. Só que ela ganha no quesito números, né? Tinha muito mais russo do que alemão na guerra. Então eles vão conseguir. Morre muita gente, morre muitos russos, mas eles conseguem mandar mais gente para frente de batalha muito rapidamente, né? Então acaba acontecendo isso, né? E quando eles invadem, quando eles chegam de fato no território russo, aqui, os alemães eles fazem esse movimento aqui, eles chegam no território russo, fica realmente muito difícil por conta do inverno, né? Então o inverno novamente ele agiu contra o Napoleão, vai agir contra o Hitler também, né? E vai agir contra a Alemanha na Copa de 2020, de 2018 também, né? Enfim, brincadeiras à parte. O inverno russo ele serve como um general mesmo e consegue ser um fator. Óbvio que não, ele não é porque ficou frio que eles ganharam a guerra, né? Pelo amor de Deus, não vamos usar isso. Não vai responder isso numa prova se eventualmente isso acontecesse, se uma questão aberta. Mas é um fator, sim, de dificuldade técnica para a Alemanha, né? E consegue ser um fator para a parada da expansão alemã em território russo durante a Segunda Guerra, né? E quando acontece essa virada na guerra? Até 41 a Alemanha estava vencendo. Mas de 42 em diante, começam a aparecer fatores que vão que vão servir de marco para a virada dos aliados na Segunda Guerra. Né? A primeira delas é a queda de Mussolini. Mussolini ele vai cair, né? Ele perde o, o poder na Itália, né? Os próprios italianos, eles, inclusive tropas brasileiras, né? Elas ajudaram no combate na Itália. Tropas soviéticas e tropas americanas, eles vão desocupar a Itália de Mussolini. Mussolini ele cai, ele acaba morrendo nas mãos das pessoas em linchamento público, né? O corpo dele fica exposto vários dias em Roma, lá linchado com uma forma de máquina, com uma forma de propaganda antifascista, né? E nesse momento, as atrocidades nazistas elas vão aumentando, né? Nesse momento, então, que são expostos cada vez mais, né? Óbvio que em algum momento, aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode esquecer que indústrias americanas apoiaram os nazistas, tá? Isso jamais deverá ser esquecido na história da humanidade. Só que as atrocidades nazistas elas começam a ser cada vez mais expostas, e os campos de concentração que eles ficam cada vez mais evidentes, né? Eu não sei se falei na última aula, então vamos falar sobre aqui o que era um campo de concentração, né? Eu acho que vocês todos devem saber, mas se vocês não sabem, é meu dever como professor de história falar, né? Os campos de concentração eles eram campos em que os nazistas eles mandavam todos aqueles que eram inimigos do nazismo para ficar lá e eram explorados o seu trabalho como um trabalho escravo mesmo para ajudar a indústria da guerra ou explorar alguma mina de algum metal para ajudar mesmo os alemães na guerra, né? Só que nesses campos aconteciam atrocidades diversas, como experiências de médicos nazistas, né? O Joseph Mengele, ele é o anjo da morte, né? Como ficou conhecido, ele é o caso mais notório em que ele fazia experiências com, com esses inimigos do nazismo, né? Mas assim, óbvio que os que mais se destacam como esses inimigos haviam ciganos, existiam negros e gays, né? É, e até mesmo comunistas também, só que aqueles que ficaram mais marcados por isso são os judeus, né? Era uma propaganda antissemita muito forte, antissemitismo igual antijudaísmo, né? Então, antissemitismo muito forte, né, dos nazistas, eles prendiam muitos judeus nesses campos e faziam aquilo que ficou conhecido como a solução final, né? Que era a morte desses judeus nas câmaras de gás, né? Então, foi nesse momento que essas atrocidades elas se intensificaram. Auschwitz, que é um campo de concentração, ele ganhou seu pico, ele estava no seu pico mais ou menos nessa época. Então, é bem notório aí essas atrocidades nazistas, né? E é óbvio que isso vai ser exposto, isso não pega bem. Os países eles começam a se mobilizar contra o nazismo, né? O Brasil, inclusive, manda tropas para a Europa para ajudar. Não só por isso, obviamente, né? Acho que nas aulas de história do Brasil vocês já devem ter visto que o Vargas ele teve uma pressão americana. Ele negocia em algum dado momento, ele negocia inclusive com nazistas e americanos, né? Mas os Estados Unidos eles fazem uma pressão maior. O Vargas não é que ele cede, mas ele vê mais vantagens nessa pressão, né?
E os países eles acabam indo contra a Alemanha durante a Segunda Guerra, né? E o dia D, ele vai ser o marco, né? O dia que os americanos eles invadem a Normandia, né? A gente vai falar sobre por que os Estados Unidos entraram na guerra daqui a pouco, né? Eu tenho um slide falando sobre isso. Mas os americanos eles entram pela Normandia ali na França e vão auxiliar na guerra indo como a frente ocidental, enquanto a União Soviética vai pela frente oriental. A União Soviética é a principal responsável pela queda das tropas alemãs, tá? Os Estados Unidos eles não foram, eles foram fundamentais na guerra, mas eles não são a principal força de contenção das tropas nazistas, tá? Os soviéticos eles foram eles perderam mais soldados, eles foram mais efetivos. De novo, não por ter um exército é, tão forte tecnicamente em tecnologia, né, quanto da Alemanha, mas por ter um número muito grande de soldados, eles conseguiram fazer isso, né, disposição para a guerra também, né. Até que em 1945 acontece o cerco de Berlim pelos soviéticos, tá? Mas as tropas soviéticas vindo de, então aqui ó, as tropas soviéticas vindo de oeste encontram as tropas americanas vindas de leste aqui na Alemanha e acontece o fim da guerra com a queda do Hitler. É nessa época que o Hitler ele se mata, né? E ele acaba. Isso aqui é uma foto de um campo de concentração, tá? Esse pijama listrado aqui era um marco de como os judeus se vestiam, né? Ficou bastante marcado. Se vocês quiserem ver o filme também, o Menino do Pijama Listrado, ele mostra também essa época. Existem muitos filmes muito bons sobre como se aconteceu o nazismo na Europa, né? O Diário de Anne Frank também é um bom livro, né? Então vale a pena aí essas dicas todas, né? Então, em um dado momento de 45, as duas tropas, tanto as tropas dos aliados dos Estados Unidos até e com franceses e ingleses também juntos, eles acabam se encontrando no meio da Alemanha ali e é declarado então o fim da guerra com a rendição alemã, certo? É importante lembrar que aconteceu uma guerra na Ásia, né? Então a Alemanha ela se rende primeiro e aí o próprio Japão ele fica como um bastião da resistência do eixo, né? O eixo que era composto pela Itália, do Mussolini, pela Alemanha, do Hitler e pelo Japão, não importa, não lembro do imperador, Hirohito, né? Era o imperador japonês na época. E aí fica esse eixo, né? Então a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos na guerra foi em 1941 por conta do ataque de Pearl Harbor, né? Que está aqui, né? Essa foto que ela mostra o que foi o Pearl Harbor. Foi um bombardeamento de uma frota naval americana, né? Que os japoneses eles bombardeiam essa frota, eles matam muita gente nesse ataque, né? E que os Estados Unidos não estavam nesse momento diretamente na guerra, eles vão entrar do lado dos aliados por conta desse bombardeio de Pearl Harbor, né? Especialmente nessa frente do Pacífico ali, eles fazem uma contraofensiva dos Estados Unidos contra o Japão, eles ficam combatendo o Japão ali na expansão deles pela Ásia, pelo próprio Pacífico, muitas batalhas navais, certo? Até o dia D, em 44, ou em 45, né? Em 44, desculpa, deu um lapso mental aí, desculpa, gente. Em que os Estados Unidos eles invadem ali a Normandia e eles começam a cada vez mais ser efetivos na Europa, mas eles têm uma função importante também aqui na contenção pelo Pacífico, né? Existem rumores de que o Harbor foi plantado, né? O pessoal fala que para você que tem essa dúvida, fala, mas eu sei a verdade sobre Pearl Harbor, eu sei que os Estados Unidos deixaram lá os navios para provocar os japoneses a atacarem e eles poderem entrar na guerra. Cara, olha só, assim, pode ser até verdade, não estou duvidando da sua palavra. Só que para o vestibular é importante a gente destacar que para o vestibular não tem essa ótica, os Estados Unidos entraram por conta de Pearl Harbor e é isso, vocês vão responder isso na sua prova. Depois você discute aí com o seu professor lá na faculdade se você quiser, né? Mas primeiro passa, beleza? E a guerra ela se estende na frente asiática ainda, né? Os russos em algum dado momento eles entram para ajudar os Estados Unidos nessa frente. Só que aí com o fim do apoio nazista, o Japão se isola cada vez mais e realmente fica uma resistência muito forte para os Estados Unidos entrar em território japonês, né? A Batalha de Iwo Jima, que também tem um filme sobre isso, cartas de Iwo Jima também
concorreu ao Oscar, inclusive. Se vocês quiserem ver, também é um bom filme. E os Estados Unidos, eles percebem que essa resistência é muito forte, né? E aí, por conta disso, eles dão a desculpa de que para não perder mais vidas norte-americanas, eles lançam as duas bombas atômicas, as duas únicas bombas atômicas lançadas em uma guerra, né? A bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki, usada contra civis, né? É, e assim, haverão atrocidades em relação a bombas atômicas, né? Mas essa talvez seja uma das maiores, um dos maiores crimes de guerra cometido pela história da humanidade, né? Porque os Estados Unidos eles atacaram civis, mataram civis, e gerações futuras desses caras, desses civis que foram atacados, né? A radiação ela causa problemas muitas vezes nas gerações futuras. Mas é óbvio que os Estados Unidos nunca foi julgado por esse crime por conta de que ele ficou do lado vencedor, né? E as bombas elas servem também como uma forma de intimidação à União Soviética, que vai olhar isso e vai falar: poxa, olha essa arma que os americanos têm, né? Na época eles ainda não tinham a bomba atômica deles, né? Então os Estados Unidos eles já lançam uma corrida, eles já começam a mostrar o poder deles em frente ao poder soviético aí. Então vai usar isso como uma forma de propaganda, né, do poder norte-americano. E a desculpa deles, novamente repito, para evitar perdas de norte-americanos. Mas essa sim vocês podem usar essas conspirações todas que eu digo, porque na verdade não são conspirações, né? São coisas que realmente aconteceram e que o vestibular ele quer saber disso também, tá? Mas a desculpa oficial norte-americana era de que era para poupar vidas norte-americanas, né? E hoje a gente falando, hoje eu estou gravando a aula exatamente no momento que o Biden foi eleito, né? Um pouco nessa hora que os Estados Unidos mostra para o mundo que eles agora vão ser a grande potência mundial, né? E que a União Soviética vai olhar e vai falar: opa, eu também quero ser essa potência, essa grande potência mundial. E aí essas duas grandes potências elas vão emergir da Segunda Guerra como as duas maiores potências do mundo, criando o clima da Guerra Fria que a gente já discute já já, certo? Como foram os acordos de paz, né? É importante a gente falar que os acordos de paz eles foram tecidos antes mesmo do fim da Segunda Guerra. Em 43, os aliados já perceberam que eles iam ganhar a guerra, né? E aí, por conta disso, em 43, o acordo de Teherã, Teherã é no Irã, né, a capital do Irã, o Churchill, o Stalin e o Roosevelt, os líderes das três grandes potências, né, da guerra, eles se reúnem para já decidir os rumos da Alemanha no pós-guerra. Eles sabiam que eles iam vencer já. O 42 já começam a soprar os ventos da mudança ali na Europa, né? E aí, nesse momento, esses três líderes, essa foto ela é emblemática, né? O Churchill, o Roosevelt e o Stalin. Eles vão se juntar em alta, né? Mas nesse momento eles já se reúnem aqui, né? Essa aqui é a conferência de alta, tá? Mas eles já estão se reunindo aqui, é uma foto dos três para a gente entender que eles já decidem e já começam a decidir os rumos do pós-guerra, né? E aí acontece a conferência de alta em 45, que é essa aqui que a gente está falando, que ali já estava claro que a guerra ia ser vencida, em alta ainda não tinha acabado a guerra, mas ali já ficou claro que a guerra ia ser vencida. E é uma guerra que vai substituir a Liga das Nações, né? Nesse momento já começa a ser estabelecida a ideia da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, como uma nova instituição, um novo órgão que vai nascer para gerar a paz no mundo, né? E após a guerra, desculpa, ainda em 45 acontece a Conferência de Potsdam. O que é a Conferência de Potsdam? É um bairro em Berlim, né? E essa conferência ela acontece para decidir como que vão para estabelecer o que foi decidido na Conferência de Tirã, né? Como que o que eles vão fazer com a Alemanha, né? Então eles vão dividir a Alemanha em quatro, né? A República Democrática da Alemanha, que vai ficar por ocupação da União Soviética, a República Federativa da Alemanha, que vai ficar pela ocupação dos aliados, né? Os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, os vencedores, né? O Reino Unido e a Inglaterra, os vencedores da guerra, né? Só que em um dado momento a França e o Reino Unido eles saem desse tratado aí, desse comando, e deixam só os Estados Unidos, né, tomar conta da Alemanha. E aí
acaba ficando mais ou menos, a República Federativa fica mais ou menos sob ocupação americana, né? E eles estabelecem também o Tribunal de Nuremberg, que vai ser o tribunal que vai julgar os nazistas que sobreviveram, que ficaram pós, é, pós, pós-derrota da Alemanha na guerra, né? E esses caras, eles muitas vezes eles vão ser mesmo executados pelos seus crimes, né, nesse tribunal que vão se julgar os crimes de guerra dos nazistas, tá? Fica estabelecido também a ocupação da União Soviética no leste europeu, certo? Então, para ajudar esses países a se reconstruir, a União Soviética fala que ela vai, e até como uma espécie de espólio de guerra, né? Porque a União Soviética ela tira esses países da mão dos nazistas, e aí eles falam: poxa, não é justo que a gente fique sem esses territórios que a gente tirou das mãos dos nazistas. Então a União Soviética ela ocupa fortemente ali o leste europeu, certo? E fica estabelecido uma indenização pesada para aqueles que foram derrotados na guerra, né? Especialmente a Itália, mas principalmente a Alemanha, né? Não tem como não citar a Alemanha. Importante notar que regimes fascistas, tanto em Portugal quanto na Espanha, eles não caem, tá? O Franco ele vai governar até 70, até a década de 70, né? Então, assim, fica como resquício também legado aí da Segunda Guerra, tá? Falando em legado da guerra, né? A gente não pode esquecer quais foram os legados da Segunda Guerra. Né? Foi a maior guerra em relação a prejuízo monetário e morte de pessoas. Aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. Nenhuma guerra na história da humanidade chegou perto desse número. Assim, né? Foi uma guerra que ficou marcada pela destruição de áreas que tinham bastante indústria, né? Londres, mesmo longe do centro da guerra, do foco da guerra no continente, ali na Europa ocidental, ou na Europa continental, Londres vai ser destruída, vai ser dizimada pelos bombardeios alemães, né? Ficando um clima de bombardeios muito forte, né? Tem um filme também que ganhou o Oscar eu esqueci o nome, mas que foi o filme que deu o Oscar pro Gary Oldman, né? Que ele fala do Churchill, acho que é Churchill mesmo, a biografia do Churchill que mostra como era Londres bombardeada, né? Então vale a pena ver também. Aí eu tô dando várias dicas de filmes hoje, né? É porque tem muito filme sobre isso que são muito bons, tá? E por conta dessa Londres, se Londres que estava fora do continente, o exemplo que eu estou usando de Londres é para a gente ficar claro que se Londres estava fora do continente, foi uma região destruída, imagina na Europa continental mesmo, né? Então ficam cidades, elas são devastadas aí pelos combates, tá? E muitos civis eles acabam morrendo nesse fogo cruzado mesmo, assim, foi uma guerra que teve uma morte muito grande de civis. A gente estava acostumado até aqui a ter muita morte de soldados, né? Os soldados iam para a guerra, ficavam nos campos de batalha. Aqui não, aqui fica civil mesmo, eles matam muitos civis, né? E por que é uma guerra mundial se é uma guerra que aconteceu na Europa somente, né? É um marco disso, né? Porque essa guerra ela vai atingir as principais potências europeias que colonizavam os países no resto do mundo, né? Falar periferia, mas não cabe aqui periferia do mundo. Acho que esse termo é extremamente preconceituoso, está fora, não vale a pena. Então, essa guerra, esses conflitos, eles vão se estender às colônias e muitas dessas colônias em clima de guerra, por conta das suas potências, né? As potências europeias elas estão em guerra, por conta da falta de suporte em dados momentos acontecem muito, ou mesmo de guerra nesses países, né? Especialmente ali no norte da África, esses países eles vão gerar muitos refugiados, né? Que vão acabar indo para essa Europa, ajudar a reconstruir essa Europa no pós-guerra, né? Também, os Estados Unidos eles saem intacto, né? Porque mais motivo para a ascensão norte-americana aí na Segunda Guerra, da pós-Segunda Guerra, é que a guerra não aconteceu nem perto do território americano, né? A gente tem ali no Pacífico alguns momentos de guerra e tudo mais, até no Havaí, o Japão em algum momento ocupa o Havaí e tudo mais, só que não é, de fato, não é o grande centro norte-americano, né? Então a gente vai ter os Estados Unidos aí com seu território totalmente intacto, né? Ou praticamente totalmente intacto, em 99,9% do território norte-americano intacto, né? E que a indústria norte-americana ela cresce muito para dar suporte na guerra, né? Então é importante aí esse crescimento industrial e agrícola também dos Estados Unidos, tá?
também cresce no mundo esse apelo por uma revolução socialista, né? O socialismo ele fica de fato uma propaganda como o país que mais cresce no planeta, né? Porque realmente se os Estados Unidos se estabeleceu como a maior potência do mundo, a União Soviética ela crescia demais, a ponto de em algum momento de após-guerra ela conseguir rivalizar com o poder norte-americano, né? Então, o socialismo ele tem essa propaganda soviética, né? E muitos dos países que estão que estão colonizados pelas potências europeias, eles vão apelar para a Revolução Socialista como uma via de até mesmo de independência ou como uma forma econômica, né? Então, o socialismo ele vira o grande rival do capitalismo e é esse clima de rivalidade entre o socialismo e o capitalismo que vai gerar a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos, por um lado, sendo o grande bastião do capitalismo, a União Soviética o grande bastião do socialismo, e aí essa Guerra Fria ela vai se estender. Por que os Estados Unidos não atacavam a União Soviética? Né? Porque eles realmente eram países muito fortes e que se eles degladiassem, ia acontecer conflitos que não só que poderiam devastar os dois lados, né? Por mais que os Estados Unidos, sei lá, eles pensassem, podemos ganhar, a gente pode perder muita coisa por uma guerra com a União Soviética e vice-versa. A União Soviética falou, a gente pode talvez ganhar, mas a gente pode perder muita coisa, né, contra os Estados Unidos. Então, ficavam essas duas superpotências aí, esse termo superpotências eu não escolhi à toa, é um termo bastante usado aí, especialmente pelo Hobsbawm, né? O Hobsbawm é um grande historiador desse momento, ele fica em voga. A guerra das superpotências que nunca de fato se degladiou, nunca vai acontecer. Né? Os Estados Unidos não vai de fato acontecer assim, a guerra entre americanos e soviéticos diretamente. Só que é uma guerra que vai se estender, por exemplo, às colônias. Né? As colônias vai haver movimentos civis a favor do socialismo em colônias capitalistas. Os Estados Unidos vai apoiar esse lado capitalista. Esse lado capitalista e os soviéticos vão apoiar o lado socialista. Ou mesmo, por exemplo, Cuba, né, que é o contrário, acontece uma revolução comunista e os Estados Unidos vão apoiar os insurgentes capitalistas. Então, assim, fica esse clima de guerra fria, porque é uma guerra fria, né? Fria porque não é quente entre os dois países, tá? A gente já falou também da criação da ONU, e a ONU ela vai tentar manter o clima de paz nesse clima de guerra, né? E vão surgir daí dois grandes elementos da ONU que perduram até hoje, né? O Conselho de Segurança e a Declaração dos Direitos Humanos, né? O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são aqueles direitos baseados na Revolução Francesa e que diz que os humanos têm direito só por nascer, né? Então é um direito de nascimento. Nasce humano, tem os direitos de ser humano e de ter os vários direitos. Vale a pena vocês darem uma olhada nos direitos humanos aí. Dá um Google depois, escreve direitos humanos. É um documentozinho de 5 páginas aí, leiam rapidinho, vale a pena, tá? E o Conselho de Segurança é um conselho que vai ser composto pelos vencedores da guerra. Então, União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França, né? E mais tarde a China vai entrar no Conselho de Segurança também. Né? Leiam a apostila, vale a pena. Ela conta como que a China ela vai ser convidada para isso aí, e enfim, os movimentos todos, e que esses países eles mais ou menos decidem os rumos da ONU, porque a ONU ela é composta por um conselho de 13, 14 países e que é rotativo, menos a cadeira do Conselho de Segurança, que são desses países e que eles têm poder de veto. Então, se algum dos países de fora do Conselho de Segurança eles propõem uma medida, o Conselho de Segurança vira e fala, não, está vetado isso aí, não vai acontecer. E por conta disso, a ONU ela fica muito enviesada para o lado desses países do Conselho de Segurança, tá? E que existe até hoje. Inclusive o Brasil queria fazer parte de uma época aí do Conselho de Segurança, até hoje que é na verdade, mas a nossa política externa está um pouco manchada, né? Não sei porquê. Mentira, a gente sabe, mas eu não defendo políticos aqui, né? Ou no ataque também. Mas o lance é que em um dado momento a gente questionou, o Brasil questionou, falou, poxa, o Brasil tinha que fazer parte do Conselho de Segurança porque essa instituição ela está desde o fim da Segunda Guerra. A Alemanha, por exemplo, é um país que não tem mais nada a ver com fascismo e que é uma grande potência, também deveria fazer parte. A Índia e o Brasil têm uma população muito grande, também deveria fazer parte. O Brasil é um país extremamente pacífico, não está em conflitos e que pode ser um exemplo, né?
Enfim, em dado momento chegou-se realmente a cogitar essa possibilidade e tudo mais, mas até hoje nunca saiu do papel isso aí, e existem propostas aí de reformular esse Conselho de Segurança, né? E o que foi a Guerra Fria, né? Vamos estabelecer aqui, vamos falar um pouco da Guerra Fria, né? Até porque eu acho que vocês já devem ter falado disso na geografia, mas pelo lado da história, vamos destacar aí esse começo de Guerra Fria e vamos entender que a Guerra Fria ela vai servir como uma cortina para o mundo, né? Ela vai ficar no fundo das próximas discussões aí do que a gente vai ter no nosso curso, as discussões finais do curso que já está acabando, né? A gente já então citou que o poder ele fica bipolarizado entre duas superpotências, né? Então aqui essa charge da época vale a pena a gente entender que fica o lado ocidental e o lado oriental. Então o lado ocidental com os Estados Unidos, aqui sendo o grande bastião do capitalismo, e a União Soviética como a superpotência oriental, como o grande bastião do comunismo, né? O vermelho aqui, certo? E que vai ser uma guerra que não vai se deflagrar de fato em combate, né? Mas que é um conflito político militar nos países que não são a União Soviética e os Estados Unidos, mas que influenciados por eles por ideologia. Então fica um conflito militar ideológico, né? E ideológico e militar ideológico, né? Tracinho militar, tracinho ideológico, né? A gente vai ter a cortina de ferro, que é um termo criado pelo próprio Winston Churchill, né, o inglês Winston Churchill, que ele diz que surge uma cortina de ferro na Europa, né? Essa cortina, o ferro como um elemento pesado mesmo, como uma divisão entre o lado influenciado pelos Estados Unidos contra o lado influenciado pelo comunismo, né? E é um momento em que vai acontecer a descolonização e independência dos países fora a Europa, né? Então, muitos dos países africanos e asiáticos eles vão pedir sua independência e vão sempre ser apoiados por uma das potências, né? Porque os países europeus eles vão estar preocupados com a reconstrução, né? E eles não vão ter dinheiro mesmo e apoio, não só militar, mas também apoio civil os civis que apoiavam a colonização eles vão estar muito preocupados em reconstruir o país, né? Então nesse momento muitos países eles conseguem a independência e a sua descolonização e sempre com apoio americano e soviético exatamente para ter uma expansão do capitalismo e do socialismo pelas colônias, né? Então fica nesse momento um clima de novidade nesses países, né? E que o socialismo ele vai se espalhar pelo mundo exatamente com esse apegado de, olha, você que é capitalismo, você que é capitalista, existe a opção socialista, né? Nesse momento que, que o socialismo ele se espalha pelo planeta, né? E aí os Estados Unidos eles obviamente olham isso, né? E não vão gostar, né? Vão tentar financiar é, guerrilhas mesmo contra essas capitalistas, né? Contra os socialistas, desculpa, né? E aí também com o fim da Segunda Guerra a gente não pode esquecer que os Estados Unidos eles lançaram a bomba nuclear. A União Soviética vai olhar isso, vai usar isso como motivação para criar sua bomba também. Na década de 50, a própria União Soviética consegue criar sua bomba, então começa a criar-se uma corrida armamentista nuclear, né, e até mesmo ideológica, então também a corrida espacial também. Então a União Soviética manda o primeiro homem para o espaço, o primeiro ser vivo para o espaço, né? A Laika, o primeiro ser vivo para o espaço, e o primeiro homem, o Yuri Gagarin, né? Espaçonauta, cosmonauta, o primeiro cosmonauta do planeta. E os Estados Unidos mandam o primeiro homem à Lua, então fica essa corrida aí. Armamentista também, porque criando tecnologia, nesse momento que nasce o fuzil de guerra mais famoso, o AK-47, né? A Kalashnikov, que é russa, né, os Estados Unidos eles até hoje nunca conseguiram produzir uma arma tão eficaz quanto a AK-47, né, que hoje já tem 49 e tudo mais, mas enfim, é uma arma barata e fácil de fazer, vamos dizer assim, né, e precisa e tudo mais. E aí os Estados Unidos eles começam a entrar no que a gente chama de doutrina Truman, né, que é a doutrina adotada pelo presidente Truman, presidente era o vice do Roosevelt. O Roosevelt quando ele morre, Truman assume no fim da Segunda Guerra aí, e do meio para o fim da Segunda Guerra, ele é, vai ditar essa hegemonia, tentar manter a hegemonia norte-americana no planeta. E a primeira medida que ele toma é o Plano Marshall, né? O que é o Plano Marshall, né? Ele não primeira medida como presidente, ok? Mas uma das primeira medida no pós-guerra. O Plano Marshall
ele vai estipular que os Estados Unidos vai dar uma ajuda financeira para os países que foram destruídos pela Segunda Guerra, né? O Plano Marshall é tão usado que ele sugere emprestar dinheiro para a União Soviética, que obviamente não vai aceitar, né? Então, o Plano Marshall ele vai emprestar dinheiro a juros baixíssimos para os países destruídos pela Segunda Guerra, como uma forma de expandir a economia americana, porque esse empréstimo ele retorna dinheiro, mas não só isso, né? Para expandir a influência norte-americana para esses países, né? E a resposta soviética, o Comecon e o Comiform, que são uma ajuda econômica e política para os países que estavam destruídos pela Segunda Guerra no lado oriental. Então, em todo momento, o que um faz, o outro vai fazer uma contramedida, né? E é nesse momento, em 1961, que a Alemanha, ela ocupada por soviéticos e americanos, eles vão erguer o muro de Berlim. Por quê? Porque o lado americano, os Estados Unidos obviamente usavam a Berlim como uma das maiores propagandas, né? Porque era só você comparar o lado soviético com o lado americano que você veriam as diferenças entre os dois países, né? Entre como o capitalismo prosperava nesse momento. E aí foi se levantado um muro no meio da cidade, dividindo o lado comunista e o lado capitalista, né? Lembrando que Berlim está no lado soviético, né? Era uma ilha capitalista em meio ao mar soviético, esse termo ele é usado algumas vezes no vestibular, só que existia por ser a cidade mais importante da Alemanha, a capital da Alemanha, existia essa concessão soviética para os Estados Unidos, até como uma maneira diplomática, né? Porque, assim, nesse momento a diplomacia era exercida ao máximo, né? É, então a gente vê aí nesse momento o levantamento do Muro de Berlim, né? E que vai ser um dos marcos da Guerra Fria, né? E como resposta militar, a gente vai ter a criação da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, né? E que os países capitalistas eles se juntam como uma grande potência militar contra o Pacto de Varsóvia, né? Que é a mesma coisa, só que do lado socialista, tá? Em nenhum momento eles dois vão chegar a se atacar diretamente, assim, tá bom? Só que cria-se a OTAN, que existe até hoje, inclusive, né? E aí, como é que é o início da Guerra Fria entre esses dois países? Né? O Truman ele assume após a morte do Roosevelt, né? E um senador norte-americano, um tal de John McCarthy, né? O Johnny McCarthy, né? Como é que ele fica como conhecido aqui no Brasil? John McCarthy, né? Ele gera uma perseguição ao comunismo dentro dos Estados Unidos. Então, o cara é o senador, ele propõe uma lei do McCarthy, que ficou conhecida mais tarde como macartismo, que é a perseguição política aos comunistas lá dentro dos Estados Unidos. E que, gente, isso dá muito pano para manga até hoje, né? Porque aquele clima anticomunista ele vira de fato lei. Então, se você falar comunismo hoje nos Estados Unidos, é praticamente crime, né? Por isso que os americanos eles hojerizam tanto o comunismo, e isso começa a surgir nesse momento, né? É um fato legal, né? Agora é um fato legal, você denuncia o seu vizinho comunista, sabe? Isso gerou um clima muito muito ruim em diversos momentos, né? E que os Estados Unidos, nesse momento que ele está tentando influenciar o mundo, né? Até com o Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos ele começa a espalhar esse macartismo pelo planeta, né? Então é nesse momento que chega aqui no Brasil o perigo comunista, né? Que dura até hoje, né? O Bolsonaro ele praticamente se elegeu falando que a gente é comunista. Cara, deixa eu deixar bem claro uma coisa: a gente nunca foi comunista. O Brasil nunca foi comunista. Não existiu nenhum governo brasileiro comunista na história da humanidade, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, certo? Mas que fica essa propaganda anticomunista, que não esqueçam que quando vocês veem as pessoas mais velhas defendendo o comunismo, essas pessoas elas foram educadas por um Brasil militar que tinha uma influência muito grande norte-americana e que ensinava isso na escola, né? Então é muito difícil você tirar isso da cabeça das pessoas e que a geração seguinte foi educada por essas pessoas. Então a gente está aos poucos entendendo como de fato acontece no Brasil. Não existiu um Brasil comunista, tá? Isso tem que ficar muito claro. Nesse momento também acontece a Revolução Chinesa, né? A China ela se torna um país comunista, a Revolução do Mao, e eu não estou usando mal com L, é mal com O, né? Mao Zedong. Ele faz a revolução, ele sozinho não, né? Com apoio dos seus. Cara, a Revolução Chinesa assim valeria uma aula inteira, tá?
Eu não sei se está no programa, não lembro, não vou mentir para vocês nesse momento, não lembro, mas se tiver, a gente vai estudar sobre a Revolução Chinesa, se é que vocês não estudaram na, na apostila de geografia, tá? Mas assim, a Revolução Chinesa ela vai no capítulo à parte, aí é realmente bastante interessante, tá? Em 55, o Stalin ele vai morrer, né? Nesse momento, a União Soviética passa por uma desestalinização, porque a figura do Stalin era o comunismo, uma das coisas que o comunismo prega, a gente falou isso anteriormente, é o culto ao líder, né? E aí é nesse momento em que começa-se a se desmascarar as atrocidades cometidas pelo Stalin, né? Os gulags, né? Então, campos de concentração dentro da própria União Soviética contra inimigos, que prendia inimigos é, do governo socialista, a própria russificação da União Soviética. Então, Stalin ele mandava russos para regiões em que não haviam russos dentro da União Soviética, né? Lembrando que a União Soviética ocupou países como Azerbaijão, Armênia, a Ucrânia, né? Então, os russos eles eram mandados para russificar a União Soviética, né? Então é nesse momento em que começam a aparecer as atrocidades cometidas pelo Stalin e que são assim não devem ser esquecidas, tá? Não quero deixar bem claro, assim, eu não sou comunista, eu falo isso o tempo inteiro, não sou comunista, não tô aqui para defender comunismo não, também, tá? É que é muito fácil a gente atacar muitas coisas do capitalismo, das desigualdades e tudo mais, mas comunismo também tem muitas críticas a serem feitas e essa é uma delas, né? Mas que, de certo modo, apesar de tudo isso que a gente falou até agora, eu repito mais uma vez, a coexistência entre os países, os Estados Unidos e a União Soviética era pacífica, tá? Esses países eles não se atacavam de fato diretamente, né? Isso fica, nesse momento ela fica bem claro que, especialmente no início dessa Guerra Fria, eu deixo Cold War aqui também porque pode aparecer no vestibular como Cold War, tá? Esses países eles coexistem pacificamente. Só que um termo que o próprio Hobsbawm gostava de usar, não lembro se foi ele que usou, mas ele gostava de usar primeiramente, né? Não sei se foi ele que usou primeiramente, mas que ele gostava de usar. É a guerra improvável, paz impossível, né? A guerra ela é improvável de acontecer porque os países eles sabem que atacar um ao outro é realmente péssimo para ambos, mas que a paz ela era muito difícil de acontecer exatamente porque a gente tinha esse clima, né? Nesse momento também que acontece a corrida espacial ela se intensifica, né? E acontece que vai acontecer uma instabilidade nos países. Vamos lembrar que a União Soviética é uma união dos países, das repúblicas, né? Repúblicas socialistas soviéticas, repúblicas, né? Então eram países, né? Acontecem diversas instabilidades contra o socialismo dentro dessas próprias repúblicas, especialmente no leste europeu, no leste europeu, em países como Hungria, em países da República Tcheca. E isso vai perdurar até o fim da União Soviética, aí, certo? Sobre o macartismo, essa questão da Unicamp é realmente muito boa, né? Deem um pause aí, tentem responder. Espero que vocês tenham conseguido. E ele é bem claro e direto, né? A peça publicitária, aí aqui é para você completar, né? E aqui a tradução: how red is the little red schoolhouse? Né? Então, como que o comunismo está influenciando as suas escolas, né? Isso aqui fica bem claro, aquilo que a gente estava falando do macartismo, né? Propaganda anticomunista, olha aqui o comunista, ele atacando as nossas crianças, né? O comunista comedor de criancinhas, né? It's high time American parents knew the fact. Então já era hora dos pais americanos saberem os fatos, né? Que os seus filhos estão sendo influenciados pelo comunismo. É aquele clima de medo que é criado na sociedade norte-americana e que perdura até hoje, né? E aí, o que a questão fala? Né? A peça publicitária questiona se aquele seria o melhor momento para os pais estarem cientes das ameaças fascistas combatidas pelo macartismo? Não, não é isso. Tá? O macartismo é anticomunista. Defende a injeção vermelha e comunista nas escolas. Bem, já era, né? Tá fora. Denuncia a ameaça da injeção vermelha e comunista nas escolas na era McCarthy. Até que tá legal. Essa política foi marcada pela instauração de investigação pelo governo e por indústrias privadas norte-americanas contra funcionários públicos e da indústria do entretenimento acusarem de serem liberais. Só esse final aqui que tá ruim. É exatamente tudo isso até acusados de serem comunistas, né? Aqui, né? Entendeu? Então era exatamente isso até essa última palavra. Até a última palavra, se troca liberal por comunista, a questão tá certa, tá?
Então a alternativa D é a correta, né? Defende que já passou da hora de os pais estarem cientes da ameaça comunista combatida pelo macartismo. Essa política instaurada no contexto da Guerra Fria foi marcada por violações dos direitos individuais e instauração de inquéritos por partes do Centro de Atividades Anti-Americanas. Então pega essas duas questões, troca liberais por comunista, junta essas duas e você tem um resumo excelente do que era o macartismo. Certo? Com isso, eu acho que eu fico aqui, era o que eu tinha para falar para vocês, tá? Fico sempre à disposição. Beleza, galera? Grande abraço aí para vocês, tá? Precisando, tamo junto.